E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora trazendo as últimas notícias do São Paulo, tudo sobre Oscar, notícia que saiu hoje aí trazida pelo Gabriel Sá. Oscar e São Paulo e seus agentes chegaram a um acordo, o jogador aceitou a proposta do São Paulo e tudo sobre o Wellington Rato no Vitória. Cara, o Carpini ligou pro Rato e o Rato disse que quer ir, vai entender. Antes de mais nada, deixa aí embaixo. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Se você não for inscrito, dá essa força pra mim aí. Estamos na meta de 15 mil inscritos. Se inscreve, deixa o like, não custa nada e me ajuda demais. Dá essa força aí. A gente vai estar assistindo o vídeo junto. No final do vídeo eu volto. A gente vai falar sobre o Oscar, sobre toda essa notícia que saiu aí e também sobre o Wellington Rato e 2025. Créditos eleitorais, deixa na descrição. Sem mais enrolação, já sabe. Sim, bora pro vídeo. Atualiza pra gente o noticiário do Tricolor. Olho na tela. Alô, alô, Mi, beijo grande pra você, querido, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a edição de hoje do Gazeta Esportiva. Pois é, o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou por 163 votos a favor e 42 contra a previsão orçamentária do clube para 2025. E lá o São Paulo tá projetando um superávit de quase 45 milhões de reais, além de uma despesa com futebol de quase 494 milhões de reais. É muito dinheiro. Lá nessa previsão orçamentária também o São Paulo projetando aí com venda de jogadores arrecadar quase 155 milhões de reais. É aquilo que eu venho dizendo aqui no Gazeta Esportiva nos últimos dias, nas últimas semanas e até mesmo no último mês. Por causa da criação daquele fundo de investimentos aí previsto para 2025, São Paulo vai ter que botar o pé no freio quanto a contratações de jogadores e vai ter que vender joias da base. Então Pablo Maia, que tem muita moral, já foi convocado para a seleção brasileira, é bem verdade, está machucado, mas para 2025 vai estar mandando bala com certeza pelo Tricolor Paulista, pode sair. O William Gomes também, o Henrique Carmo também, mais uma joia aí da base que renovou o contrato recentemente com o São Paulo. O São Paulo vai ter que vender jogadores formados em Cotia para bater essas metas todas aí previstas na previsão orçamentária para 2025. Quanto a Oscar, jogador que passou muito tempo lá na China, 8 anos, revelado aqui no São Paulo, está sendo cobiçado pelo São Paulo. O São Paulo segue tentando a contratação desse jogador e chegou a um acordo salarial com o staff do Oscar. O Oscar, é bem verdade, disse recentemente que por problemas pessoais quer seguir fora do Brasil, por um desejo até da família dele, mas o São Paulo conseguiu chegar aí num consenso a valores, em relação a valores de contrato, de salário para o Oscar fechar com o Tricolor Paulista. É o sonho da diretoria chefiada aí pelo Júlio Casares, do técnico Luiz Ubeldia, a ver então como que essa novela vai terminar, se com um final feliz ou não para o São Paulo Futebol Clube. Tá certo, Michele? Beijo grande para você. Tchau. Valeu, Zé. O que você acha, Alex? Acho que o São Paulo... Primeiro que o São Paulo, ele precisa se reforçar. O Oscar, apesar de ser um jogador tecnicamente muito bom, né, notadamente muito bom, eu não sei de que maneira que ele voltaria a atuar no Brasil em termos físicos, de adaptação à dinâmica do futebol brasileiro, calendário e tudo mais, né? Ele é brasileiro, mas está há 7 anos jogando fora, na China, muitos anos. Então, talvez não seja tão fácil assim. Se a gente lembrar do Oscar, que arrebentou no Inter, principalmente, um pouco no São Paulo, e justificando até uma convocação para uma Copa do Mundo, não é mais aquele Oscar, é um outro Oscar esse, né? Então, qual vai ser esse Oscar? Será que vale todo o sacrifício financeiro do São Paulo para trazer um jogador que, para mim, hoje já é uma incógnita? Se você traz o Oscar 5 anos atrás, eu não teria muita dúvida de falar, pô, grande contratação. Sim. Agora, eu não sei, porque a gente tem ainda a lembrança do Oscar em alto nível, mas qual foi o último jogo do Oscar que você viu? Eu não me lembro, cara. Faz muitos anos que eu não vejo o Oscar jogando 90 minutos. Né? Então é a mesma coisa que você pegar aqui e falar, que pô, vai trazer o Ademir da Guia, o Palmeiras. Pô, legal, cara, mas da década de 70, hoje não mais, né? Então, não sei. Não estou dizendo que o Oscar tá velho, eu estou dizendo que o Oscar não é mais o mesmo do auge. E eu não sei que tipo de jogador ele seria hoje aqui no São Paulo. Eu estou achando estranha essa conta, porque assim, o São Paulo fechando as torneiras para tentar, ano que vem, equalizar dívidas, controlar as dívidas, né, através do fundo, de repente até com a chegada desse dinheiro que pode vir na parceria da base, que eu sou a favor. Mas como é que fecha a conta? Precisa fechar a torneira, vai trazer um dos jogadores mais caros. O Oscar, ele é um dos maiores salários do mundo.
Ah, mas chegou em acordo com o salário. Ok, então resolvido uma parte da equação, resolvida. Mas e a outra? O Oscar não quer voltar pro Brasil, então não estou entendendo. O Casares falou que não é isso, né? Que não era essa informação que ele tinha e que ia dar um jeito, e parece que deu pelo que o Zé Pais falou, né? Minha preocupação é técnica. Do mesmo jeito que falaram do James Rodrigues quando chegou, que tinha chegado o novo Pedro Rocha ao São Paulo, não foi. Então eu tenho também um receio. Para mim é uma incógnita gigantesca o Oscar como jogador de futebol para o São Paulo. Agora, cairia se ele fosse jogar no Corinthians. um pouco do que ele já jogou melhor no que auge. melhor que o Rato, né? Ele é melhor que um monte de cabeça de bagre. Sim, mas São Paulo precisa só de um jogador? Não, seria algum. Não, mas é um meia, né? Não é também mas aquele aí- meia que se espera, que levanta a cabeça eu e tal, não mas... sei. Da o departamento de futebol, a gente vai tentar fazer uma outra operação aí, com o patrocínio, como fez o Corinthians com o Memphis. Essa decisão, se é que o Oscar vai vir, pode ter saído dessa pressão. Falar, ó, tá bom, então a gente vai tentar dar um jeito. Vamos partir do começo. O São Paulo, o departamento de futebol e o técnico identificaram 3 grandes lacunas no time. Independentemente do FDIC, tá aqui, ó. Lateral esquerda. Lateral esquerda, titular, um meia, o São Paulo não tem no elenco, um lateral direito, se possível. Esse é o plano para 2025. Não é... Para cumprir esse plano, o FDIC, ó, tudo bem, pode ir, só que você tem que tirar... Ou você vende um aí e contrata outro ali, ou você tira 5 e coloca um, você tem o limite, né, de gasto do departamento e da folha salarial mensal. Beleza. Quando o departamento de futebol começa a fazer a peneirada no mercado e percebe que nem o Wendel ele vai conseguir contratar com o dinheiro, por que o Rato está indo para o Vitória, por exemplo? O Vitória, com todo respeito, o Vitória comprar jogador do São Paulo, quase titular, é um movimento muito interessante no mercado nacional, se você for reparar. Né? Isso é interessante. Normalmente, como o Vessone fala, é o contrário. Né? Mesmo que seja um jogador de mais de 30 anos, mas é um jogador que foi muito importante para o São Paulo até ontem. O dinheiro do Rato, provavelmente, serviria para o São Paulo pagar o Porto, para o Porto liberar o Wendel, para o Wendel entrar na folha, só que aí você tem que tirar uns 3 ou 4 da folha para entrar o salário do Wendel, que o Wellington ocupava com o menor salário do time titular. Então, para você tirar... Mas aí já tem o Rato e o Wendel, o Rato e o Wellington. Fora. Só que o Wellington não faz cócega na folha. Porque o salário era... Por isso que ele é tão importante. Além de tudo, ele era um... Como ele não teve reajuste, não renovou o contrato, ele era o menor salário da folha de pagamento do São Paulo. Tem um cara que eu conheço que ele fala, vocês vão sentir saudade do claro. Wellington. Então, mas isso é o Excel. A gente fez tanto tempo Excel lá na ESPN. Eu gostava dele, cara. Você sabe, para encaixar 10 narradores e tal, você tem que ou diminui aqui ou vai ali. É assim, como o São Paulo vai ser administrado agora. O que eu acho que aconteceu depois dessa reunião, quando o departamento falou, cara, a gente não vai conseguir nem contratar um lateral. É assim, precisamos de ajuda. Ah, você faz o seu aí, e aí talvez ele procurando outros parceiros. O Superbet, patrocinadora. Ou os caras estão trazendo o Memphis. A Sportsbet vai entrar, ou no Sporting Bet no Palmeiras por não sei quanto. O outro tal. São de vocês, para fazer alguma coisa. E aí os caras começaram, aí esse Dybala, Oscar, tal, não sei o que lá, pode vir via Superbet. Não via clube, normalmente, porque não tem orçamento para tal. Então, mas aí é assim, ó. Aumenta o contrato, começa a entrar o dinheiro para pagar o Oscar que entra na folha. Quem? O responsável? É o São Paulo Futebol Clube. São Paulo. Mas o fundo topa porque aumentou a receita. Sim. Eu confesso que... Isso, aumenta o contrato, o que ele está falando, aumenta o contrato de patrocínio. Claro, o valor. Com essa grana. Sim, você faz um... É isso que ele está falando. Você faz um adendo no contrato. E pode ser, ó, esse dinheiro só pode ser... Vai direto pro Oscar, mas vai pro São Paulo, São Paulo pro Oscar. Não é só... O modelo de contrato do patrocinador com o Corinthians é um modelo que vai... Então, assim, o Vessone falou, ó, o Corinthians fechou com outra bet. Essa bet prevê... Ele falou isso na pré-história. Essa bet prevê X mensais e uma grana só para contratação. Essa grana aqui é só para contratação. Parecia ser uma coisa sem nexo. Pelo contrário, tem nexo. Mas aí o perfil que a Bet quer de contratação é um perfil que cause alguma ressonância. Não quer pagar um boleto vai achar, de conta de luz. Scout aqui, não, aí não vai querer. Também. O que o São Paulo deve ter feito, uma cobrança, e com todo o respeito, tinha que fazer mesmo, né?
Porque que mundo, que planeta que o Atlético Mineiro consegue uma bet que paga mais que o São Paulo, que é um time com torcida nacional. Não é possível, não é o meu mundo que eu vivo. Então o São Paulo acho que deve ter cobrado os caras. Falei, meu amigo, deixa eu te falar, o que tá acontecendo aí? Vamos dar uma melhorada aqui. O que você pode me ajudar? Eu tô apertado, traz um jogador, vamos... Quanto que é o contrato? Eu dou um pouco mais de... Bet? O do São Paulo acho que é 56 por ano só. É ridículo. É muito pouco. São Paulo é uma sério. torcida nacional. Não dá pra ganhar E menos ainda pro entrou no Atlético Mineiro. Fluminense, né? E era aí, 18, hein? Já É triplicou. ridículo. Já era 18. Fala sério. Isso o São Paulo foi muito mal, porque ao sentir a valorização do mercado, vou me garantir achando que fosse explodir. Ele foi o e primeiro a fosse fechar sobrar- 57. No final fechou pouco. E quando Exato. fechou, falou assim, agora tá onde entram as Tem que maiores. ser igual o Palmeiras, é 100 milhões e 100 acabou. Mas agora já tá assinado lá, né? Os caras falaram, bom... E aí, agora assim senta como e o chora. Corinthians, para entrar uma e sair outra, diferentemente do Palmeiras, que sai um patrocínio que acaba o contrato, o São Paulo teve que pagar a multa para sair o anterior e tal. Corinthians até agora Então, tá com esses negócios. Tá vendo? Porque esse é o problema de estar asfixiado. É claro, velho. Claro. Pô, E ali fala isso. Ah, tem o 10 a Palmeiras vai mais, esperar 10 a até mais. janeiro para receber 100. Isso, exato. O São Paulo precisa dar 10 a mais, vezes morta, agora, é furta. agora. É agora, a Isso. multa Assim vem como o cá. acordo do name rights foi baixo, o acordo do patrocínio foi baixo. Name rights, não sei. Não, baixo no seguinte sentido, ele teria potencial maior, todos os acordos. Se pintar alguma proposta que possa ser boa, Vamos lá. Se existe alguma semelhança em relação ao Palmeiras nessa situação, existindo alguma proposta boa para algum jogador para aliviar a folha de pagamento, para a entrada de outro, haverá negociação. Sobretudo se o jogador não for titular. É a questão aí do Zé Rafael, Rony, Gabriel Menino, Mike e tal. Só que esses 4, 5 do Palmeiras, eles vão ser substituídos por 4 ou 5 melhores. Mais novos, mais não sei o quê. O do São Paulo, não. O risco que o São Paulo tem... Porque o São Paulo está numa outra situação. Não de... Até porque não vendeu ninguém. Aí volta a situação do Palmeiras vantajosa. O risco do São Paulo para contratar um ou outro titular é desmilinguir o elenco. Sabe esses 50 nomes que o Corinthians a gente viu aqui? O São Paulo tem 40. O São Paulo vai ter que se livrar de uns 10, que talvez não sejam essenciais hoje, mas que durante a temporada eles vão jogar. Vai ter que se livrar do Charles do Corinthians, vai ter que se livrar do Romero, vai ter que se livrar do Fagner, vai ter que se livrar para ter um... Você entendeu? Então, o elenco do São Paulo, que é um elenco com boas condições fora a lateral esquerda, ele vai murchar para se encaixar no Fidig. Ele tem que murchar. Nenhum elenco do futebol brasileiro vai ter redução na folha de pagamento, só o do São Paulo. A não ser os times que vão cair pra Série B e tal, aí tudo bem. O Inter vai na marra, mas ele não tem um plano... Assim, O plano não foi aprovado. o plano não foi aprovado. Então ele pode não O plano fazer. do São Paulo foi aprovado e vai ter que ser executado. Bom, tem trava, tal, não sei o quê. O Fidig já captou 100 e não sei quantos milhões. Para a coisa rodar, todo mundo vai ter que cumprir a sua parte no orçamento. A única coisa que o São Paulo tem que tomar cuidado nessas perdas é o seguinte. Tá, o Wellington Rato, eu vou perder ele, vou liberar. Para você trazer outro, quanto que esses caras vão Não querer vai ter de outro. direito? Não vai ter. Então, Não esse vai é o ter outro. problema. Eu vou achar um cara livre, é melhor você ficar com o Wellington Rato. Não. Então, não tem essa possibilidade. É uma redução do elenco e da folha de pagamento. A substituição vai ter que ser feita com jovens. E o Rato vai sair, em tese. Queria chegar nesse Aí ponto vai, rapidinho. entendeu? E aí, assim por diante. Mesmo Não tem que uma o William janela Gomes de oportunidades nesse caso? Tem uma janela de... No seguinte sentido, os caras, os molecadas da base vai acabar jogando. Claro, sim. Embora ainda crua, com 18 anos e tudo sim. mais. Foi assim que o Bidon acabou jogando no Corinthians também, né? Foi. Não tinha ninguém, Na vai o escassez. Bidon. Começou super bem, foi lá para baixo. O jovem... Vai acontecer. O Moscardo, vai ótimo, péssimo. Machuca. Então, é assim, Vitor Reis, excelente, melhor zagueiro do Palmeiras. Então, é assim com o jovem, né? Mesmo os fenômenos como Endrick e Estevão, mais ou menos... Quantas vezes o Endrick fez isso? E está de novo fazendo isso, né? É natural. Então, o São Paulo vai ter que fazer essa opção por necessidade.
O Oscar ou outro, esse jogador, essa é a redução para entrar o Wendel ou o lateral esquerdo na folha de pagamento, não é para entrar o Oscar. O Oscar seria um investimento do patrocinador para contratar um jogador como o Memphis Depay foi contratado. No final das contas, ele tem que entrar na folha de pagamento do São Paulo também. Mesmo que a grana do Memphis, dos 3 milhões, em tese, passem do patrocinador para o Corinthians, grande parte dela mês a mês. Mas por que você fala que são 6 meses? Porque quando entra o dinheiro do fundo, você paga o juro bancário que te asfixia. Aí você não atrasa mais Tem ninguém. uma diferença. Você faz a roda girar de um jeito diferente. O Inter, para você, se aprovado aquele projeto, o Inter calcula que a cada mês, ao invés de gastar 5 de juro, ele gastaria 2,5 de juros só. Então, esses 2,5 da sobra, que eu imagino que seja o que o Massa está dizendo. É isso aí, cara. Você tem lá um dinheiro que entra R$10. Põe 10, o número 10. Aí você tem todas as suas obrigações aqui, que dá 5. Esses últimos 5 você paga de juros. O que é um crime, porque não diminui a tua dívida. Você só rola. Gelo. É dinheiro, vai chover o gelo. dinheiro... O que acontece? Quando o FIDIC bota o aporte na dívida bancária, esses 5 cai para 1, que é o que você vai pagar pro FIDIC. Sobra 4. Caramba! Entendeu? Então, calcula que a janela do meio do ano, o São Paulo tem um fôlego suficiente para fazer reparos. Exato. Entendeu? Então o que o Massa está falando, o que você está falando é que o São Paulo vai precisar... Olha, vamos aqui... Vamos descer da montanha-russa agora aqui até o meio do ano. Não significa... Vamos aguentar até lá. Porque se você colocar nesses 4 que tá te sobrando mais 10, você tá ferrado. Então, ao longo do tempo, em 2 anos você vai ter 8, você vai ter 16. Em tese, a cada janela claro, você tem um fôlego maior. Mas é por isso que eu tô falando que no começo do ano, de fato, vai ser uma coisa surreal. Por exemplo, nenhum dos outros 20 você vende um jogador aí 120 milhões de reais. Esse dinheiro não vai para fundo, não vai para nada. Aumenta a tua receita. Você tem 4 que tá sobrando aqui, mais esses 120 que entrou lá. Entendeu? Você começa a ganhar. Não vai morrer amanhã, gente. Sabe? É um desespero. Só por isso tem que manter o treinador. Porque é ele que vai segurar na unha o primeiro semestre. Para pensar. Maritaca. Agora, uma pergunta, Arnaldo, ainda sobre o São Paulo. Essa história da Operação Oscar, que ela meio... como eu... Galerinha, então é isso. A notícia que saiu do Gabriel Sá. São Paulo, os agentes do Oscar e o Oscar chegaram a um acordo. O jogador aceitou a proposta salarial do São Paulo. Então, assim, entre São Paulo e Oscar tá fechado. Tá fechado. E esse era o primeiro entrave. Era a pedida salarial. A Superbet, que é a patrocinadora master do São Paulo, vai bancar boa parte do salário do Oscar e o São Paulo vai bancar uma parte menor. O que falta agora, a mesma coisa que faltava pro Lucas. Só ele convencer a família a vir pro Brasil. A gente sabe que o Oscar não vai ter proposta de grandes times da Europa. Dificilmente vai ter proposta de times medianos da Europa. Mais cedo ou mais tarde, é questão de tempo, o Oscar vai assinar com o São Paulo. E eu quero que você comente aí. Você acha que é uma boa? Nos últimos vídeos tem muita gente falando que o Oscar tá velho, que talvez não vai render, que o Oscar foi traíra com o São Paulo lá atrás. Cara, assim, sinceramente, eu não acho que o Oscar é um Rames 2.0. Muita gente fala, o Oscar é um novo Rames. Eu não acho. Os números do Oscar são excelentes. 39 jogos, 14 gols e 20 assistências. Cara, 14 gols e 20 assistências. Mas é no futebol chinês. O Hulk veio do futebol chinês e aqui é o deus do Atlético Mineiro. Paulinho, quando veio lá também da China pro Brasil também, jogou pra... A gente teve exemplos de jogadores que vieram da China e jogaram bem. O Oscar pode ser um jogador desse. O Oscar não é um mau jogador. E os números dele são excelentes. Lógico,
vai jogar todas? Dificilmente. O cara sair de 40 partidas essa temporada pra jogar 30. E assim, o São Paulo precisa de um 10. Isso é claro, óbvio. Hoje teve a entrevista do Zubeldia no ge.com, no Globo Esporte, e eu assisti, e ele falou que quer esse 10, e ele quer um 10 que jogue não só por dentro, mas que jogue pelas beiradas. Eu acho que o Oscar não é esse cara que jogue por fora pro Luciano atuar por dentro. Isso aí eu acho um grande desperdício. Eu acho melhor o Zubeldia talvez mudar o sistema e jogar com 2 meias, por exemplo, Lucas e Oscar, e Luciano e Caleri, ou montar um losango no meio de campo. Peças o Zubeldia vai ter. O Zubeldia vai ter peças. O Zubeldia tem o Ferreira, tem o William Gomes, tem o Lucas, vai ter o Oscar, você tem o Eric, você tem o André Silva e o Caleri. O Zubeldia vai ter peças. A peça que estava faltando para esse meio de campo, o 10, o Zubeldia vai ter. A lateral esquerda, o Wendel, também já tem acordo fechado com o São Paulo, falta só a liberação com o Porto. Então esse time do São Paulo tá ficando um time interessante. Tá ficando um time interessante para a temporada de 2025. É uma máquina? É um time monstruoso? Não. O São Paulo não é esse time. Mas o São Paulo é um time... Eu vivia falando aqui, o São Paulo é um time extremamente competitivo, sempre foi um time competitivo. O problema dessa temporada foi perder os 2 volantes, isso acabou com a temporada do São Paulo. Mas com os 2 volantes, Alisson e Pablo Maia, esse time do São Paulo, ele volta a ter um nível de competitividade muito alto. Com os reforços de um lateral esquerdo decente e de um meia decente, decentíssimo, esse time pode ser mais que competitivo. Pode não chegar no patamar de Palmeiras, pode não chegar no patamar de Flamengo, pode não chegar no patamar do Atlético, mas é um time que vai dar trabalho, que ali pode brigar sim por 4º, por 3º lugar de Campeonato Brasileiro e que vai brigar firme nas Copas. O Zubeldia deu entrevista falando que o foco da temporada de 2025 é a Libertadores da América. O São Paulo quer montar um time para voltar a ganhar a Libertadores da América. Esse é o foco, essa é a meta do Zubeldia, ganhar a Libertadores de 2025. Lógico, sem passar arroxo no Campeonato Brasileiro de preferência, a Copa do Brasil vai até onde dá, mas o foco do time, o foco da diretoria, o foco do Zubeldia é a Libertadores de 2025. A gente viu o São Paulo esse ano com um time extremamente limitado, foi eliminado para o Botafogo nos pênaltis e teve chance de ser campeão, teve chance de passar. E o Zubeldia até falou, o Zubeldia disse que do confronto São Paulo e Botafogo sairia o campeão da Libertadores. E foi dito e feito. Se o São Paulo consegue eliminar o Botafogo, o São Paulo provavelmente ia bater na final da Copa Libertadores da América. Então, com a chegada do Oscar, o grande problema do time vai ser o Luciano. O que fazer com o Luciano? Vai pro banco? Ele vai aguentar ir pro banco e ficar quietinho lá na dele? Porque de um lado vai jogar o Ferreirinha, do outro lado vai jogar o Lucas, de centroavante é Caleri ou André Silva. Os dois têm características diferentes. O Caleri é mais pivôzão, o André Silva é mais móvel, né? São características diferentes. Dá para variar. Dá para variar. Para acoplar o Luciano nesse time do São Paulo, ou você descansa o Oscar, deixa o Oscar descansando, traz o Luciano para dentro, ou você muda o sistema. Um 4-4-2 com o Losango no meio de campo, ou 2 meias no meio de campo, ou um 3-5-2. O Zubeldia até chegou a beliscar esse sistema com 3 zagueiros já no finalzinho dessa temporada. Peças o Zubeldia vai ter. São peças de primeiro escalão? Não, mas também o time do São Paulo não tem um time horrível. O time do São Paulo tem bons zagueiros. O Igor Vinícius, para mim, é o ponto mais fraco do São Paulo, a lateral direita. A lateral esquerda vai ficar bem servida com o Wendel. A gente não pode reclamar dos volantes. Alisson, Pablo Maia, Marcos Antônio é um bom zagueiro. Eu particularmente não gosto do Luiz Gustavo. Acho que o Luiz Gustavo, para jogos de alto nível, eu acho que o Luiz Gustavo deixa a desejar. A gente já viu isso, principalmente contra o Botafogo. Jogos de alto nível, o Luiz Gustavo deixa a desejar. Jogos que o São Paulo vai ter a bola, vai controlar, que o São Paulo vai ser o mandante do jogo, o Luiz Gustavo se vai bem. Alisson, Pablo Maia, Bobadilha, o próprio Marcos Antônio
São Paulo não pode reclamar de volantes. Vai ter a chegada do 10, que tanto fez falta essa temporada. O Caleri, 14 gols na temporada. Imagine se o Caleri tivesse um meia decente pra dar bola pra eles. Ah, o Caleri não faz gol. O Caleri tem 14 gols na temporada. O Caleri fez 4 gols a menos que o Luciano. E a diferença, o Caleri deu 7 assistências. O Luciano deu uma assistência. Cara, isso é inaceitável, sinceramente. Isso é inaceitável. O ano todo, 12 meses, o camisa 10, o meia de um time ter uma assistência na temporada, cara, isso é inaceitável. Ah, mas ele é segundo atacante, mas ele tá jogando no meio de campo de 10. Ou tira ele, joga ele na posição que ele sabe jogar. Eu, particularmente, bota 2 meias, Luciano e Caleri na frente. Top. Rogério Ceni fez isso. Ou muda o sistema. Joga com 3 volantes. Pode ser Alisson, Pablo Maia e Marcos Antônio. 3 volantes. Traz o Lucas para 10, Luciano e Caleri. Excelente time também. Você tem 3 volantes para correr pro Lucas, Luciano e Caleri no lugar que eles mais sabem jogar. Agora, esse sistema no 4-2-3-1, você trazendo o Luciano para 10 é 1 a menos. A gente já viu isso a temporada toda. O Luciano de meia é 1 a menos. Eu vivo falando aqui. Quando o time cria pro Luciano finalizar, é top. Agora, quando o time precisa que o Luciano participa para criar jogo, aí, ó, nós tá lascado. O cara tem 1 assistência na temporada, gente. O Lucas tem mais assistências que o Luciano. O Caleri tem mais assistências que o Luciano. O André Silva tem mais assistências que o Luciano. O Igor Vinícius tem mais assistências que o Luciano. Então, o Luciano de segundo atacante é fenomenal, acima da média. O Luciano como meia é ridículo, pífio, uma piada de mau gosto. Temos o Oscar que tá chegando. Deus quiser, aí vai ser confirmado nos próximos dias. Eu acho que pode ficar até para presente de Ano Novo ou presente de Natal. Quem sabe o São Paulo deve fazer uma boa jogada de marketing aí. E o Wellington Rato? A notícia que saiu que o Wellington Rato disse sim pro Vitória. Cara, eu tô ficando maluco. O Wellington Rato. Ah, eu não sou titular absoluto no time do São Paulo, porque agora com a volta do Ferreirinha, o Lucas tá jogando de um lado e o Ferreirinha do outro. Beleza. Mas o Wellington Rato, ele tem a sua importância no time. É um excelente jogador? Não. Mas parece que o único jogador que sabe bater escanteio e cruzar na área é o Wellington Rato. Mas tudo bem, o cara pode, não, eu vou ser titular lá no Vitória. O cara pode ter esse desejo, não, eu vou ser titular no Vitória. Beleza. Vai ser titular no Vitória. Mas, assim, ao meu pensamento, não é um bom plano de carreira. O Wellington Rato, pra mim, já tem até mais de 30 anos. Sair do São Paulo agora pra ir pro Vitória é literalmente botar a carreira abaixo. Porém, com a saída de Wellington Rato, o São Paulo abre financeiramente uma folga financeira para poder trazer outros jogadores. Se bem que para mim o São Paulo não precisa de mais pontas. O Zubeldia deu uma entrevista hoje falando que tem jogadores da base que vão ser aproveitados na temporada de 2025. Um tal de Hugo, que dizem que é um excelente camisa 10, que tá subindo pro profissional, que já é um cara que o São Paulo pretende começar a lançar na temporada de 2025. Diz que é um menino muito diferente. E tem jogadores como o Rian, como o Henrique, jogadores que podem render um cascalho pro time do São Paulo. Eu quero que você deixe a sua opinião, deixe seu comentário. Comente aí, o que você acha da contratação do Oscar? Acha que é ruim? Acha que é bom? Acha que não vai prestar? Comente aí. E também tudo, comenta sobre o Rato. Acha que é uma boa o Wellington Rato ir pro Vitória? Deixe seu comentário. Beleza, galera? Fiquem todos com Deus. Só se você não se inscreveu, se inscreve, deixa o like, dá essa força pra mim aí. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!